movimento circular uniforme, tá? O movimento circular uniforme, ou movimento circular, né, propriamente dito, e depois verificando ele quando é uniforme, ele está presente aí em diversas situações do nosso cotidiano, tá? Muitas e muitas situações envolvem o movimento circular. Então, desde aparelhos domésticos ali, né, elétricos, como é o caso do ventilador, até os satélites, então, que estão ali orbitando a Terra, né, alguns motores também. Então, tudo isso acaba envolvendo essa parte do movimento circular, tá? Bem, motor de uma forma geral, né, como eu havia comentado com vocês. O que eu preciso saber, então, no movimento circular? A primeira coisa que eu tenho que conhecer aí no movimento circular, né, é que ele ocorre sobre uma circunferência. O círculo, né, ele envolve a área. No caso, quando nós pensamos na circunferência, é só na borda, né, só mesmo ali na bordinha da circunferência. Bem, então, nós precisamos conhecer aí o que é, né, como é calculado o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência seria, então, o esticar e medir deste aro, né, que está ali em volta da roda ali, né? Então, quanto vale esse aro? Então, nesse GIF que é colocado para vocês, né, existe ali as medidas do diâmetro, né, tem 4 diâmetros, e se eu esticar, né, o comprimento da circunferência, se eu esticar este aro, nós obtemos exatamente 3,14 e mais algumas coisas, né? Exatamente aí, mas lembrando que é um número irracional, tá? Mas sempre 3,14, né? Sempre π. Então, o comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro, ou, né? Normalmente nós usamos não o diâmetro, mas fazemos uso do raio. Então, o comprimento da circunferência, ele é 2 vezes o π, né? 2π é justamente, aliás, 2r é o diâmetro, né? Então, 2 vezes o π vezes o r. 2r, então, é o nosso diâmetro. Independente do tamanho da circunferência que estejamos estudando, né, o comprimento da circunferência sempre terá essa relação com o diâmetro. Inclusive, é uma das formas de calcular o número de π. Né? Você pegar aí, então, fazer um experimento, medir o comprimento dessa circunferência com um barbante e pegar essa medida, né, e dividir pelo diâmetro da circunferência que você tenha feito aí. E você obtém, então, o número de π. Tá? Então, comprimento de circunferência, 2πr. Outra coisa que é bastante importante para a gente aqui, tá? É conhecer, então, o período. O que é o período? Período é o tempo aí que é gasto, né? Que leva para completar uma volta, tá? Então, este período, nós podemos, né, usar como exemplo o período da Terra, né? O período da Terra, o período de translação da Terra aí, que é de um ano, né, 365 dias. Posso comparar com os outros planetas, né, como é o caso de Mercúrio, que é 88 dias, ou posso comparar com Marte, né, que é 2 anos terrestres aí. Posso verificar também o período de rotação da Terra. Período de rotação da Terra é de 24 horas, né? Então, período aí de rotação da Terra. Período. Período aí, então, é o tempo para completar uma volta. Qual a unidade, professor? Olha, vai variar muito de exercício para exercício. Obviamente que no sistema internacional, o período é dado em segundos, tá? Continuando aqui, uma outra coisa bastante importante para a gente é a frequência. A frequência está intimamente relacionada com o período, né? Então, enquanto o período calcula o tempo para uma volta, na frequência queremos verificar o seguinte: quantas voltas são dadas em uma certa unidade de tempo? Que unidade de tempo é essa, professor?
Bem, depende. Se vocês estão falando aí de uma máquina, né? Uma máquina de cortar piso, o, né? A gente vai falar em rotações por minuto, ou mesmo um motor, né? Motores de uma forma geral, motores elétricos ou motores a combustão. Então, falamos em rotações por minuto. Mas, eventualmente, né, nós não queremos falar num intervalo de tempo que é tão grande. Queremos falar num intervalo de tempo que seja menor, que é o caso do segundo, né? Então, temos aí a frequência dado em voltas por segundo. Como segundo a unidade do Sistema Internacional, é dado, né, um nome para isso de Hertz. Tá? Então, uma volta por segundo é Hertz, o símbolo é Hz. Tá? Então, o que é a frequência? A frequência, número de voltas por minuto. É claro que a frequência ela acaba ganhando outros aspectos quando nós pensamos, por exemplo, no mundo da tecnologia. Né? Então, o desempenho de um computador também é analisado em frequência. Né? Quantos cálculos são executados por segundo? Né? Então, você tem aí uma frequência. A frequência será sempre aquele n, né? Como número de voltas, ou eu posso entender também a frequência como o número de eventos que acontecem aí ao longo do tempo. Percebendo essa relação, né, entre frequência e período, vemos que um é o inverso do outro, ou seja, a frequência ela é 1 sobre o período. E essa equação ela vai ser bastante importante para a gente aí quando pensarmos nas grandezas como a velocidade linear e a velocidade angular. Tá? Bem, explorando, né, uma imagem aí que relaciona frequência e período, então, verificando os planetas, né? Então, Mercúrio, que está bem próximo do Sol, vai ter aí um período que é bastante pequeno, né? Ou seja, uma frequência bastante alta, né? Um inverso do outro, e já planetas que estão nas extremidades, tem aí um período que é bem maior, né? Logo, uma frequência que é bem baixa, tá? Então, só aí para verificar. Ah, professor, mas alguém pode dizer, né, já que é revisão, vocês já viram as leis de Kepler, por exemplo, né, toda a gravitação. Professor, mas não são círculos perfeitos, né? São elipses e tudo mais. É verdade, né? Mas nós podemos aproximar, então, essas elipses, elas têm uma excentricidade que é muito pequena, né? Bem próximo aí de zero, então a gente pode aproximar isso para uma circunferência. Bom? Bem, então, seguindo um pouco mais adiante, temos aqui um outro conceito importante, né, inicial, a gente não está calculando nada ainda, nem dando nenhum assunto específico, que é o radiano. Né? O que é o radiano? O radiano é uma medida de ângulo. Né? Como que a gente pode medir o ângulo? Né? O ângulo no plano. Então, o ângulo no plano, ele pode ser medido em graus, ele pode ser medido em grado, ou ele pode ser medido em radiano. Né? Graus, bem conhecido de vocês aí, né? Bem conhecido nosso, uma volta completa são 360 graus, baseado, né, na relação do 6, né? Um sistema aí que tem como base o 6, como base o tempo de 60 segundos, aí tudo mais, 60 minutos. Tem o grado, né, que não aparece aqui no quadro para vocês, mas o grado ele aparece na calculadora, quando vocês vão escolher lá qual que é o ângulo que deve ser usado. O grado aparece, é normalmente confundido com grau, né? A ideia é grau mesmo, né? Mas no caso ali é usado para artilharia e uma volta completa são 400 graus, tá? É uma maneira de pegar o quadrante e dividir ele de forma, entre aspas, perfeita, né? De 100 em 100 a cada um quarto, tá? E por último tem o radiano, né? O que seria o radiano aí? Então tem uma circunferência de raio R, tá? Eu pego então este raio R e projeto ele em cima ali da circunferência. E vamos observar o quê? Né? Que
na metade ali, né, metade de um comprimento da circunferência, eu tenho 3,14 R. Né? Eu tenho um pi rad aí, né? E a isso, né, nós chamamos então dessa meia volta, né, de pi radiano e uma volta completa de 2π radiano. Quando eu tenho, né, uma circunferência de raio R e eu pego uma distância sobre a circunferência de tamanho R, né, de tamanho, distância R, aquele ângulo formado ali, para nós, é um radiano. E isso é aproximadamente 57,3 graus. O radiano para a gente é importante. Por que o radiano para a gente é importante? Bem, eu preciso tirar uma relação que existe aí entre essa distância percorrida em cima da circunferência, o raio da circunferência e o ângulo formado para percorrer essa distância. Então, essa distância percorrida, ela é dada pelo raio vezes o ângulo, tá? Raio vezes o ângulo. O ângulo aí, a distância é dada em metros, o ângulo dado em radianos, e o raio dado em metro também, tá bom? Então, essa relação entre essa distância percorrida sobre a circunferência e o ângulo formado, né? Aí vocês veem na matemática, né, como setor, né, provavelmente. Bem, para que tudo, né, todo esse apanhado aí, né, todo esse apanhado desses conceitos iniciais é para que eu compreenda, então, as grandezas envolvidas no movimento circular. Né? O que nós verificamos? Verificamos o comprimento da circunferência, verificamos o período, a frequência, o radiano e a relação que existe entre o radiano e a distância percorrida, né? Para, num primeiro ponto, né? Ou num primeiro momento, verificar velocidade linear. O que é a velocidade linear? Então, se eu tenho um objeto que está girando aí, né, por uma corda ou algo do tipo, a velocidade linear é a velocidade própria do objeto, essa velocidade própria dele ali, tá? É sempre tangente à trajetória, é uma grandeza vetorial, como vocês podem observar. Eu tenho ali 3 vetores e 3 velocidades lineares diferentes, no qual, como que nós falamos de um movimento que é circular, porém uniforme, obviamente que o módulo de cada um desses vetores é o mesmo, tá? Mas é sempre tangente à trajetória. Como que eu posso, né, calcular aí a velocidade linear? Nós podemos calcular a velocidade linear por distância sobre tempo, porque a velocidade linear aí, ela verifica justamente isso, tá? A distância percorrida em cima da circunferência pelo tempo. Delta S sobre delta t. Eu não coloquei aqui no slide porque, né, é uma equação de velocidade média bem conhecida de vocês. Agora, quanto que vale, né? Qual é o valor aí de uma volta completa? Bem, uma volta completa é 2πr, né? Porque aqui, no movimento circular, nós usamos o radiano. Por isso que é a explicação do radiano, que no movimento circular nós usamos isso, tá? Então, uma volta completa, 2πr. Substitui ali o meu ΔS. Tá, professor, e o ΔT? O tempo de uma volta completa é o período. Então, a velocidade linear é 2πr sobre t. Professor, eu fui lá resolver o exercício, o cara pediu, então, qual era a velocidade linear, e eu não tinha o período, eu tinha apenas a frequência. Bom, nenhum problema, porque 1 dividido pelo período é exatamente a frequência. Então, né, a minha velocidade aí é 2πr vezes f. Obviamente aí que por conta da frequência, que é dado em segundo, isso faz com que todo o resto esteja no sistema internacional, tá? Por conta da frequência, tá? Que é dado em segundo a menos 1 em hertz, todo o restante aí deve estar no sistema internacional. Então, a velocidade, né, linear em metros por segundo, o período dado em segundo, o raio da circunferência dado em metros, tá? Então, isso é velocidade linear, essa velocidade com que o corpo percorre a circunferência. Bem, mas voltando aqui no caso do relógio,
Depois vocês vão verificar lá, né? Qual que é o período do ponteiro dos segundos, do ponteiro das horas, do ponteiro dos minutos. Bem, perceba o seguinte, cada ponteiro aí, ele varre, né? Ele varre uma quantidade de ângulos de forma diferente, tá? Cada ponteiro aí, ele produz uma variação de ângulo, uma variação angular, tá? Em um determinado intervalo de tempo. Isso é para nós a velocidade angular. A velocidade angular, ela registra, tá? Quantos ângulos, tá? Quantos ângulos são varridos, são percorridos, entre aspas, que percorrida dá ideia para a gente de linear, né? Mas são percorridos aí ao longo do tempo. Bem, caso, então, genérico agora, velocidade angular de qualquer situação. Velocidade angular é dado por essa letra grega, tá? É o ρ, tá? Que é um ômega minúsculo, tá? Então, um ômega é escrito na forma minúscula, tá? Parece um W aí, certo? Bem, então a velocidade angular, ela é dada por quanto que vale, né, uma volta completa. Uma volta completa é 2 vezes π, né? Uma volta completa. Estamos falando, né, na questão de ângulo. E o tempo de uma volta completa aí é exatamente o período. Então, quando eu penso na velocidade angular, fica esse 2π sobre t, tá? 2π sobre t. Daí, mesma coisa. Professor, mas fui lá resolver um exercício, né? E ele me trouxe outra coisa, né? Então, eu tenho lá a frequência, nenhum problema. 1 dividido pelo período é exatamente a frequência, tá? Então, eu tenho aí o 2πf, tá bom? Desculpa, eu falei que a letra E é rho, mas esse é o ômega. Eu falei que depois eu acabei falando que é ômega minúsculo, né? É ômega. Falei rho, desculpa, tá? Ômega. Bom, o ômega maiúsculo é o símbolo do Ohm, né? Parece uma ferradura. E o ômega minúsculo é esse que parece um W ou qualquer coisa parecida com isso, tá? Velocidade angular. Radiano por segundo, período dado em segundo e a frequência é dado em hertz. Bem, como é que eu posso estabelecer uma relação